Boa noite, você vai ver no Jornal da Câmara de hoje. Vereador Aristeu Dalalana quer obrigar a realização de testes para diabetes em menores de 7 anos. De acordo com o parlamentar, a proposta deve efetivar ações para a prevenção da doença. Sidney Ávila propõe criação da creche do idoso. Ele ficaria no horário especificado de horário de trabalho do familiar, aos cuidados dessa casa, e no final do expediente do trabalho, esse filho, essa filha, esse familiar pegaria o idoso e voltaria ao seu convívio familiar. Wilson Liu assume a vice-presidência do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Nós nos sentimos honrados por sermos indicados para a vice-presidência e faremos o nosso papel da melhor forma possível. Pelos 95 anos de história, a CISA recebe homenagem do Parlamento Municipal. Um gesto simples, mas de grande significado para os envolvidos. É um conceito de confiança dos vereadores para a CISA e uma relação de congraçamento. O vereador Aristeu Dalalana é o autor de um novo projeto de lei. A matéria pretende tornar obrigatória a realização de testes para diabetes em menores de 7 anos. De acordo com o parlamentar, a proposta deve efetivar ações para a prevenção da doença. Ele destaca a importância do diagnóstico antecipado para evitar complicações ainda na infância. Essa indicação é que a mesma preocupação que eu tinha quando criei aquele projeto do banco de óculos, né? Porque a gente só descobre muitas vezes quando uma criança tem problema de diabetes, assim como tinha um problema de visão lá na escola. Lá na escola, quando a criança não consegue mais acompanhar, o pai e a mãe só descobrem às vezes que uma criança é portadora, né, do diabetes, quando vai fazer algum exame, muitas vezes essa criança vai do 0 aos 10 anos de idade sem nunca precisar de nenhum atendimento, né? Graças a Deus. E daí a alimentação dela não é adequada, não sabe que tem esse problema. E a gente sabe hoje que uma das doenças mais tristes que tem nesse país é o diabetes, né? Então é uma coisa assim que causa um sofrimento muito grande para as pessoas quando estão adultas. E se elas levar uma vida regrada, né, desde de criança, na juventude e na vida toda, a gente sabe que isso pode ser combatido com muita tranquilidade. E o vereador Sidney Ávila está sugerindo a criação da creche do idoso. O objetivo é oferecer um local adequado onde a terceira idade possa passar parte do dia. Essa creche do idoso seria uma parceria do poder público com as entidades que cuidam dos idosos, de garantir vagas para que durante o período em que aquele filho que tem um idoso em casa e está trabalhando, possa ser atendido esse idoso. Ele ficaria no horário especificado de horário de trabalho do familiar, aos cuidados dessa casa, e no final do expediente do trabalho, esse filho, essa filha, esse familiar, pegaria o idoso e voltaria ao seu convívio familiar. Hoje o Brasil é um país que está envelhecendo, nós precisamos voltar o nosso olhar para os idosos, um olhar específico, com ações, com projeto, com uma dinâmica de dar um atendimento diferenciado para que o nosso idoso tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu acredito que com boas ações nós podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. E essa indicação visa isso, que o nosso idoso tenha um espaço de lazer, de recreação, de um atendimento durante aquele período que o filho está trabalhando, para ele não ficar sozinho em casa, que entra em depressão, entra no isolamento do convívio social. E com essa creche do idoso seria para levar ele ao convívio social, afetivo com outras pessoas e assim, no final do dia, ele poder voltar ao convívio familiar. O vereador Wilson Liu assumiu a vice-presidência do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Ele é o representante do Legislativo no grupo.
Criado em 2003 com o objetivo de integrar as ações dos poderes públicos com entidades e população, o Conselho Municipal de Desenvolvimento foi reativado nesta semana. Wilson Liu destaca a importância do grupo. O Conselho Municipal de Desenvolvimento é um dos tantos conselhos que existem, mas ele tem eu diria assim, uma atribuição muito específica, porque ele que vai indicar a política de desenvolvimento para o município de Passo Fundo. Nós tivemos muitos anos no município de Passo Fundo onde se dizia não podemos industrializar. Isso é uma política de desenvolvimento. A partir de 2005, com a gestão do prefeito Dipp e a entrada na Secretaria de Desenvolvimento do Marcos Citulin, se rediscutiu isso e as pessoas que estavam na época mudaram esse pensamento e isso mudou a matriz produtiva de Passo Fundo, e isso é importante a gente reconhecer. E isso fez com que o nosso PIB passasse de 120 milhões para chegar hoje ao patamar de quase 600 milhões. Então, o Conselho de Desenvolvimento ele vai discutir toda a política de desenvolvimento, o rumo que a nossa sociedade e a nossa cidade quer crescer, entre aspas. Então, nós nos sentimos honrados por sermos indicados para a vice-presidência e faremos o nosso papel da melhor forma possível. Porque quando a gente discute com as pessoas, com a sociedade, a maioria das vezes as pessoas nem sabem o que é desenvolvimento. Desenvolvimento, de repente, para muitos é ter uma cidade e deixar como cada um pensa, vai crescendo. Não, desenvolvimento é organizar para onde e do jeito que nós queremos que a cidade cresça e de fato aconteça a estruturação da sua vida. Então, nos sentimos honrados e faremos o possível para representar bem tanto a casa e contribuir positivamente para o município. E agora você assiste um trecho do programa Educação e Debate, que hoje traz como tema a feminização. Esta parceria da TV Câmara com o CMP vai ao ar em torno das 10 horas da noite. A luta pelo movimento das mulheres é simplesmente por igualdade, né? A gente está falando sobre igualdade, então o que a gente precisa é deixar os estereótipos dessa luta das mulheres de lado e começar então a ver a luta, se entender na luta, porque ela faz parte da gente, né? Ela faz parte do nosso cotidiano. Então é muito importante entender que a luta primeiro que é uma luta por igualdade. E daí dentro dessa luta há várias questões que estão no meio. Por exemplo, violência contra a mulher. A gente luta contra essa violência e muitas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho sofrendo violência moral cotidianamente. Então isso é uma violência. A violência institucional do Estado, quando ele dá salários menores às mulheres, por exemplo, é uma luta que precisa ser travada. E essa é uma luta totalmente do movimento feminista que está ligado também ao movimento de mulheres trabalhadoras. A maior parte das atividades relacionadas à casa, ao cuidado dos filhos, ainda pesa mais dentro de um relacionamento sobre a mulher. Então eu acho que isso acaba refletindo nessa situação, assim, as mulheres vão abrindo um pouco mão dos seus objetivos para abraçar essas outras funções, assim. Dentro da escola eu noto uma certa diferença, assim, eu noto uma diferença na maneira como os professores homens são vistos pelos próprios alunos e pelas colegas, assim. Parece sempre que você precisa da figura de um homem para colocar ordem, impor disciplina, que aquele professor homem ele é mais autoritário e consegue controlar melhor a turma. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a homenagem que a Câmara de Vereadores concedeu à Acisa. Ao nos depararmos com um acidente de trânsito, é importante a primeira ação é nos cuidar para não nos tornarmos uma outra vítima e sinalizar o local para que condutores de outros veículos não venham também a causar um problema ainda maior. Procurar estabilizar esta vítima e imediatamente ligar para o telefone 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros, para que essa vítima seja conduzida a socorro especializado. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência.
E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara retorna para falar da coleta digital. A comunidade pode se desfazer de forma adequada de computadores, mouses, impressoras e teclados. Todos estes equipamentos poderão ser levados até o Bourbon Shopping neste final de semana. No sábado, a coleta será entre as 9 horas da manhã e 10 da noite. No domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. E no dia 10 tem Esporte na Praça. Trata-se de um programa municipal para incentivar a prática de atividades físicas. Serão realizadas oficinas de capoeira, vôlei e uma modalidade de ciclismo. As atividades são gratuitas e acontecem na praça do Hospital da Cidade, a partir das 3 horas da tarde. E o Parlamento Municipal realizou uma solenidade para marcar os 95 anos da Acisa. Foi com a ajuda desta associação que Passo Fundo foi inserida no mapa das principais cidades do sul do país. Diretoria, colaboradores e associados acompanharam a cerimônia que resgatou a trajetória da entidade. O discurso inicial foi proferido pelo vereador Pedro Danelli. Na tribuna, ele falou sobre a Acisa, que tem forte atuação junto ao empresariado, mas que, além disso, trabalha atenta às demandas da comunidade. Quem conhece ou lê a história da Acisa, quando ela iniciou lá atrás, 95 anos atrás, vê que a Acisa foi uma entidade que muito fez para o Passo Fundo. Bem nos momentos difíceis, na época, que tinham que reivindicar muitas coisas fora de Passo Fundo, a Acisa sempre esteve à frente das lutas por melhoria e de condições de vida das pessoas de Passo Fundo. Então nós, como sempre tenho dito, que Deus ilumina a gente muitas vezes e sempre, tivemos a ideia de fazer essa homenagem à Acisa. Nós não podemos deixar passar em branco isto, porque sabemos que a Acisa ela é composta de pessoas e todas as pessoas que passaram por lá fizeram algo para Passo Fundo. Da mesma forma como estão fazendo hoje, na luta do aeroporto, na luta da duplicação da BR-285, do asfaltamento das RS que liga Casca, Soledade, enfim. Esses são alguns dos movimentos que a Acisa faz junto com a Câmara de Vereadores, junto com a Universidade. Então, nesse sentido, nós entendemos que é justa essa homenagem e comemorarmos os 95 anos, destacar alguns trabalhos que a Acisa fez, porque a Acisa sempre foi composta por pessoas que compõem a diretoria, pessoas do bem. O presidente Marco Matos lembrou alguns momentos. A Acisa foi fundada em 1921, a partir da união de 3 entidades. Atualmente, são mais de 300 empresas filiadas que integram 4 importantes setores produtivos. Mais importante do que historiar o fato como história apenas e tão somente, é valorizar o que esses homens fizeram naquela época, homens e mulheres, para que houvesse a fusão, onde você rompe paradigmas, desde a associação comercial, a Cicasp, para depois se tornar a Acisa. Isso efetivamente fez com que aquelas pessoas tivessem uma visão holística e futurista, pensando exatamente em todos os setores produtivos. Hoje, quando você fala Acisa, você vê que eles tiveram a felicidade de reunir todos os setores produtivos. É o comércio, é a indústria, são os serviços e é o agronegócio. Então, esta história que a Acisa tem de fusão, ela se confunde com a busca de situações macros que existia na época e que nós continuamos buscando hoje. Ainda com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional, várias bandeiras foram levantadas pela Acisa ao longo dos anos. Por isso, a noite também foi de recordar as conquistas e de reafirmar o compromisso com Passo Fundo. Ações maiores, como a busca, por exemplo, de melhoria do aeroporto, tá? A busca de melhorias da RS 324,
a busca da melhoria da 285, da 386, que estas foram as ações que a CISA fez ao longo do tempo, que também trouxeram bons resultados. E te dou exemplo. Quando a gente muda o aeroporto para o nível de segurança, nós já conseguimos trazer aeronaves melhores, já temos um fluxo maior de passageiros, começa a melhorar todos os setores produtivos, tá bem? Quando você pensa em ações macros também, como se traz aqui, o cluster da saúde, tá? Que é uma ação recente, ela prospecta e Passo Fundo para um cenário de saúde nacional e internacional. Não é de graça que outros setores de investimentos olham para Passo Fundo. Eles querem efetivamente investir em Passo Fundo porque Passo Fundo dá respostas positivas. Na saúde, por exemplo, que é o fato que eu estava falando do cluster, nós temos hoje 25% do PIB vinculado a esse setor. Quando você fala do setor de educação, você vê como efetivamente o conhecimento está prestigiado. É muito fortificador isso para a minha gestão, porque eu vejo que esses homens que lá estavam jamais desistiram. Então quem sou eu para ter qualquer esmorecimento na busca permanente dessas conquistas? Ainda para estimular e oportunizar bons negócios, a entidade promove feiras e exposições. O Salão do Imóvel e a Expo Acisa são eventos criados especialmente para apresentar as potencialidades da classe empresarial. Seguramente, uma oportunidade que a CISA oferece para os grandes, os médios e os pequenos empresários reunirem-se no mesmo cenário para discutirem não apenas aquilo que eles produzem, mas poderem fazer uma interação e uma integração. Tem muitos grandes empresários que acabam adquirindo produtos de fora da cidade, de fora do estado ou mesmo fora do país e que são produzidos muitas vezes aqui em Passo Fundo. Então esta aproximação você faz onde? Faz nessas feiras. Para marcar a homenagem, o Parlamento concedeu à CISA uma placa de honra ao mérito. Um gesto simples, mas de grande significado para os envolvidos. É um conceito de confiança dos vereadores para a CISA e uma relação de congraçamento e de recíproca confiança da CISA para com os seus agentes políticos, para que eles efetivamente possam continuar fazendo que essa cidade seja o que ela efetivamente é, uma referência regional. Nada mais justo do que a Câmara de Vereadores reconhecer, né, após tantos anos de trabalho, tantas pessoas, tantos empresários, tantos colaboradores que a CISA teve, então o Parlamento faz essa justa homenagem pelas mãos do vereador Pedro Danelli, que sem sombra de dúvida teve o reconhecimento dos demais pares. A gente fica muito feliz, né, por ter uma entidade forte, uma entidade atuante que tem discutido o desenvolvimento com o poder público, com as demais entidades, com bastante grandeza e altivez. Isso é bom para Passo Fundo e é bom para a nossa região. O proponente da homenagem encerrou o discurso desejando à entidade um caminho brilhante. Para os próximos 95 anos, o vereador Pedro Danelli almeja o surgimento de novos líderes, com um perfil semelhante àqueles que já passaram pela CISA. Que surjam essas pessoas com essa mente, com essa ideia, com esse pensamento de fazer para o Passo Fundo. Quando recebe a oportunidade de ter uma oportunidade de fazer algo, que façam melhor e não pensem em fazer para eles, e sim fazer para as pessoas. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo final de semana.